Olá a todos, queremos prosseguir os nossos estudos. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro e nós encerramos na quarta-feira passada, então, o capítulo 1 da segunda carta de Pedro. E agora queremos dar início, então, à primeira parte do capítulo 2, 2 Pedro 2. E eu vou estar lendo e depois a gente vai ver versículo a versículo, estudando melhor, entendendo melhor aquilo que Pedro está falando aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 9, nós vamos ver hoje. Diz assim na minha versão: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e perseverar os injustos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Até aqui o texto hoje. E nós vamos ver que aqui Pedro começa tratando sobre um assunto que não é atual, não é dos nossos dias, infelizmente. Na época lá da igreja primitiva, no início da igreja, já existiam os falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que dizem que são, mas na verdade não são. E olha só, versículo 1, Pedro vai falar: E também houve entre os povos, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. O que Pedro está falando? Pedro está falando o seguinte: há entre nós, entre o povo aqui, falsos doutores, falsos mestres, como também no futuro vai haver. Não pensem que vai ficar por isso. Vai haver no futuro também. E diz que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que Pedro está falando é que houve naquele tempo e iria haver, como nós vemos nos dias de hoje, e sempre vai haver no futuro também, falsos mestres, falsos doutores. Mas diz que eles vão introduzir falsas heresias, vão introduzir heresias de perdição, vão negar o nome do Senhor Jesus que resgatou das trevas para a luz, como Pedro vai falar em 1 Pedro, mas ele fala: eles estão trazendo sobre eles mesmo repentina condenação, juízo. Não vai ficar barato, é isso que Pedro está dizendo. Deus vai cobrar
deles. Eles vão ter que se entender com Deus. E olha só no versículo 2, vai dizer: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu aprendo aqui que aonde está a multidão, nem sempre está a Cristo. Aqui Pedro está dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções. Hoje nós vemos uma massa de pessoas evangélicas seguindo um movimento religioso, seguindo um líder religioso que, se você for ver bem a fundo, muitas vezes esse camarada tem trazido muitas heresias, é um falso mestre, um falso doutor, como no Antigo Testamento se chamava falso profeta. Temos que ter cuidado. Lembra quando Jesus fala dos fins dos tempos? Vai dizer assim: se alguém disser que eu estou lá no deserto, não acrediteis. A grande massa, a grande quantidade de pessoas acreditam e vão, mas nós não podemos crer. Jesus mesmo falou. Então a gente tem que avaliar, a gente tem que ter cuidado. Só que e como que eu sei qual que é uma falsa doutrina, o que é heresia e o que não é? Eu só vou saber quando eu souber a verdadeira doutrina, quando eu souber Bíblia. Quando eu não souber Bíblia, qualquer um que fala bonito e diz que está escrito na Bíblia e distorce o texto bíblico, tira um versículo do seu contexto e faz uma heresia com isso, eu não vou saber se é o correto ou não, e eu acabo caindo, eu acabo acreditando nessas pessoas. Como que eu faço para não cair e não crer? Sabendo o correto, conhecendo Bíblia, ou seja, estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo toda quarta-feira nos estudos de oração. Nós temos trabalhado assim desde o ano passado. Cada quarta-feira a gente tem estudado um pouquinho de um capítulo das pequenas cartas. Nós começamos com as pequenas cartas, nós já estudamos 1 João, 2 João, 3 João, já estudamos Tiago, 1 Pedro e agora estamos em 2 Pedro. O que isso vai fazer para mim, esses estudos? Bom, eu vou aprender Bíblia e o significado, aquilo que cada um estava falando. Assim, quando vierem falsas doutrinas ou heresias, eu vou saber que são erradas. Seguindo então, diz que no capítulo 3, no versículo 3 diz: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eu não preciso falar, você já está pensando. Quem que tem feito negócio com a fé das pessoas? Aqui Pedro já tem alertado, já tem avisado, cuidado, que já tem falsos entre o povo e vai haver muitos outros que vão fazer negócio, comércio com a fé de vocês. Eles vão enganar e com a sua fé eles vão tirar lucros, por avareza eles vão tirar lucros disso. É o que o versículo 3 está falando: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita ou não dorme. A perdição deles está por vir. Vai chegar o dia que todos, e preste atenção, todos, eu, você, não interessa se é pastor, se é padre, se é bispo, se é que título for, todos vamos prestar contas para Deus. Todos vão se encontrar com Deus e cada um vai prestar contas daquilo que fez. E esses falsos também vão prestar contas. Você lembra quando Jesus fala
que muitos vão dizer que naquele dia, no dia do Senhor, vão chegar na frente de Jesus e vão dizer assim: mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, fizemos muitas coisas em teu nome. Jesus não nega que não fizeram. O que Jesus diz assim: vocês fizeram realmente os atos em meu nome, mas eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Vai chegar o dia que essas pessoas vão se encontrar com Deus. Versículo 4 vai dizer: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. Aqui nós aprendemos duas lições. Primeiro, Pedro está comparando essas pessoas, esses falsos mestres, falsos profetas, dizendo que a sentença deles está para chegar. Deus está cuidando disso. Não dormita, a perdição deles não está dormindo. Deus está vendo tudo. E começa a comparar então aqui com os anjos caídos, que Deus não poupou os anjos quando pecaram e lançou eles no lago de fogo, está falando aqui, que fica reservado para o juízo. Que eu tenho que abrir um parêntese e falar sobre esse ficando reservado para o juízo. Esse juízo, o juízo do Senhor, é lá quando Jesus vir e todos vão prestar contas a Deus. Esse vai ser o dia do juízo do Senhor. Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora o coronavírus e tem vídeos e tem pessoas dizendo que este é o juízo de Deus. Não, isso não é o juízo de Deus. O juízo de Deus, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, é o dia da ira do Senhor, o dia que Ele vai colocar as pessoas, os pecadores, vai ser jogado junto com Satanás no lago de fogo. Esse vai ser o dia do juízo de Deus. Até então é só cumprimento de profecias, onde que nos últimos tempos haveriam pestes, fomes, guerras e daí por diante. Fecha parênteses, voltando aqui para o nosso texto. Versículo 5: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui ele também compara com o mundo antigo que Deus não poupou, que Deus derramou as suas águas, e nós conhecemos muito bem a história de Noé, mas vai falar aqui que Noé, ele foi poupado com mais 7 pessoas. Quem que eram 7 pessoas? Noé, sua esposa e os seus 3 filhos com as suas esposas também, né? Então a família de Noé foi poupada. E ele vai falar também no versículo 6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E aqui ele está falando também, Sodoma e Gomorra, Deus também não poupou. Por que você acha que vai poupar essas pessoas? Deixa para o dia do juízo do Senhor. Mas ele vai falar também, sempre fazendo paralelo, de quem é condenado e quem que Deus poupou. Falou de Noé que poupou, agora falou de Sodoma e Gomorra que foi condenado, mas vai falar também no versículo 7, ele livrou o justo Ló, que ele estava afetado, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, ao mesmo tempo que ele soube punir aquelas 2 cidades que estavam impregnadas de pecado, ele também soube cuidar e livrar Ló, que era homem justo. E assim Pedro vai comparando aqueles que vão ser livrados, poupados, e aqueles que Deus não vai poupar. E no versículo 9, então, para finalizarmos aqui o estudo de hoje, diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados.
Então nós não precisamos se preocupar. Deus sabe. Deus não vai se confundir. Pode ter certeza. O ímpio, aquele que tem feito as coisas erradas, esse vai pagar. E diz aqui no dia do juízo, o dia que Jesus virá e que eles vão prestar contas a Deus. Mas também Ele sabe livrar da tentação o piedoso. Deus sabe como fazer. Ele sabe separar o joio do trigo, ou seja, aquele que é e aquele que parece ser, mas de fato não é. Não precisamos nos preocupar. Eu não me preocupo talvez com muitos pregadores que tem por aí, que na sua inocência acabam pregando, fazendo heresias, mas não por vontade própria, mas até na sua inocência, na sua ignorância de não ter um conhecimento maior. Acabam falando o que não é. Deus sabe, Deus é justo, Ele é justo, Ele usa a justiça. O que eu me preocupo, quer dizer, eu não me preocupo. Na verdade, é o que o texto está falando aqui, é com aquelas pessoas que sabem muito bem, que conhecem muito bem a palavra de Deus e usam os textos da palavra de Deus fora do contexto para fazer heresias, fazer uma falsa doutrina, sabendo muito bem daquilo que está fazendo. Esses, a condenação não tarda. Por isso, toda vez que eu pego a palavra de Deus para pregar, eu oro, eu pesquiso, eu dou uma olhada, eu leio, eu vou atrás se eu não entendo alguma coisa. Por quê? Porque eu não quero falar bobagem. Eu não quero estar na lista daqueles que vão ser castigados aqui, mas eu quero estar na lista daqueles que Jesus diz: vinde benditos do meu Pai. Eu não quero ser um falso doutor, um falso mestre, como Pedro está descrevendo, mas eu quero ser aquela pessoa que Deus usa, que Deus fala através de mim aos corações das pessoas, que eu possa sempre estar pregando o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, assim como ela é. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia mais ter paixão pela palavra de Deus, ler a sua palavra, entender, buscar fontes confiáveis para saber o que exatamente a palavra de Deus fala, para que a gente, para que eu e você não sejamos enganados por falsos profetas, por falsos doutores, por aqueles que iriam fazer comércio com a minha e com a tua fé. Que assim não aconteça na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que possamos sempre andar com Cristo, andar com Deus e não se desviar da palavra da verdade. Amém? Amém.